Estava estudando isso com Levi nesses dias. As primeiras menções de palavras registradas do Senhor Jesus nos evangelhos. E eu fiquei então capturado pela primeira menção do Evangelho de João. Então vai começar aqui João falando que no versículo 35, fala: no dia seguinte estava João Batista, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? É a primeira menção aqui no Evangelho de João. As pessoas se aproximam do Senhor Jesus e ele fala: você está procurando o quê? O que você está buscando? E eu lembrei então, e eu gostaria de relembrar os irmãos da linda história, impressionante transformação na vida de Jacó, aqui em Gênesis, capítulo 32. Esse aqui é um dos marcos históricos da Bíblia, porque foi nessa noite aqui que Jacó, Deus transformou e mudou o nome dele para Israel. Então, versículo 27, naquela luta de Jacó com o Senhor Deus, versículo 26. Então Deus disse a ele: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: meu nome é Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Senhor, ao aproximarmos dessa mesa, precisamos ver o Senhor face a face. Cada um de nós. Não pelos olhos do outro, não pelos olhos do marido, da esposa, dos amigos, do filho. Senhor, nossa face precisa ver a face de Cristo. E sejamos salvos, Senhor, salvos de tudo aquilo que tenta nos levar para uma condenação de vida, de história. Agradecemos a Ti por essa mesa, Senhor, e oramos para que o Senhor Jesus seja visto por cada um de nós nesse salão, nessa manhã. Nós rogamos Tua graça, misericórdia e fidelidade em nome do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém. Eu queria lembrar os irmãos disso. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes com os irmãos. Mas essa história é muito impressionante para mim. Então nós sabemos que Jacó, ele não foi o primogênito, né? Ele nasceu junto com o seu irmão gêmeo, Esaú. E Esaú saiu da barriga da sua mãe primeiro que Jacó. Né? E é interessante porque quando Esaú sai, né, Isaac e Rebeca, eles dão o nome para Esaú de peludo, porque era um menino muito peludo. E reparou que quando ele saiu da barriga da sua mãe, a mãozinha do irmão gêmeo estava segurando o calcanhar dele ali. Estava quase que, e a Bíblia fala isso, né? Os dois lutariam dentro do ventre. E então os pais chamam esse segundo filho de aquele que segura no calcanhar, ou suplantador. Aquele que tenta segurar nas coisas, aquele que tenta ser, aquele que tenta... E a gente vê isso muito claramente na história de Jacó, em toda a sua história. Como que Jacó, e isso me parece que é uma tipologia para a nossa história, de tentarmos entender, nós nos seguramos em quê nessa vida? Você se segura em quem nessa vida? Jacó, ele se segura na sua mãe durante um período da sua vida. A resposta, a segurança para a minha vida é minha mãe. Ela cuida de mim, ela me protege dos outros,
ela me protege do meu irmão, que é muito mais valente, caçador, muito mais macho do que eu. Eu sou doméstico, eu sou frágil. Graças a Deus eu tenho uma mãe que me protege. Nós vimos que a vida dele não foi transformada nessa situação. Jacó, ele tem uma outra ideia. E essa é muito sutil para nós. Eu vou me agarrar nas bênçãos de Deus. Ah, essa ideia é boa, hein? Eu vou me agarrar na que Deus pode me dar. Eu vou me agarrar nas coisas que Deus pode me abençoar. Então, ele finge ser o seu irmão. Ele tenta e recebe a bênção do pai, né, a bênção da primogenitura. Mas a vida dele não foi transformada. Aí ele foge, né, porque o irmão dele queria matá-lo. E ele foi morar na casa de Labão, parente da sua mãe. E aí, durante muitos anos da sua vida, ele falou: já sei, vou me segurar num casamento. Vou me segurar numa esposa. Eu não quero Lia, quero Raquel. E ele, durante 14 anos, trabalhou para conquistar a sua esposa. E ao longo desses anos, ele teve muitos filhos e filhas. E aí chega um momento da vida que ele fala: ah, não, eu vou me segurar no trabalho. Eu vou ser próspero, vou trabalhar. E por 6 anos, Jacó trabalha e se enriquece trabalhando com Labão. E é nesse processo todo, é uma pessoa que está sempre tentando segurar no pé do outro. Segurar no pé do outro, tentar bênção por meio de casamento, filhos, trabalho, promessas, bênçãos de Deus. Até o dia em que ele se vê numa noite escura, tendo que lidar com a morte, tendo que lidar com o futuro, e entendendo que nós não existimos. A nossa história, ela não se dá pelo casamento que temos, pelos filhos que temos, pelos bens que temos, nem pelas bênçãos que Deus nos dá. Não é isso que nos define como uma identidade pessoal, como alguém que pertence a Deus. Lembre-se, irmãos, quando Jacó ele foge da sua casa e vai para a casa de Labão, antes dele ir, ele tem uma experiência com o Senhor Deus, em que ele chama aquele lugar de Betel, né? A casa de Deus. Ele edifica uma coluna de pedra. Deus fala com ele. Ele ouve a Deus. Ele é tocado por Deus. Mas ainda a vida dele não foi mudada. Depois de 20 anos na casa de Labão, Deus fala com Jacó: volta para Betel. Você lembra das coisas que eu te falei? Você lembra quando eu me revelei a você? Volta para essa realidade. Você está muito longe da sua casa. Preocupado demais com família, preocupado demais com trabalho, preocupado demais com a vida terrena. Volta para Betel. E quando ele vai voltar para Betel, existe uma batalha, irmãos, porque sempre há. Todo movimento nosso em direção ao Senhor Deus é o inferno que se levanta contra isso. Qualquer decisão que você tem em direção a Deus é o inferno que se levanta contra isso. E Jacó, então, ele se percebe tomado de um profundo medo. E é nessa experiência que ele encontra com o Senhor Deus e o Senhor Deus se revela a ele. E é bonito isso, né? Naquele livro Renovação do Coração, o irmão fala isso, eu acho tão bonita essa expressão. Ele se encontra com Deus e Deus fala para Jacó: Jacó, deixa eu ir. Estava tentando lembrar o nome do autor, Dallas Willard, Renovo do Coração. E ele fala: Jacó, deixa eu ir. Está amanhecendo. Você está brigando comigo, você está... E aí Dallas Willard tem esse insight que eu acho tão bonito. E Jacó olha para Deus e fala: se tem uma coisa que eu sou bom, é segurar nos outros. Se tem um negócio que eu sou profissional, e a minha vida toda foi isso, é tentar amparar a minha vida, segurar a minha vida. No casamento, nos filhos, na bênção, na mãe, no trabalho. Eu não vou deixar você embora. Eu vou te segurar. O que é a diferença, irmãos? A diferença é que quando nós seguramos em Deus, Ele muda a nossa vida.
quando nós seguramos na única pessoa que nós devemos segurar, ele transforma o nosso nome, ele muda a nossa identidade. Ele fala: parou de segurar no seu casamento? Parei, Senhor. Você parou de reduzir sua vida a ser pai, ser mãe, a comprar carro, a ter casa? Parei, Senhor. Você está procurando o quê? Você está buscando o quê? Estou buscando o Senhor mesmo. É o Senhor que eu estou buscando. O Senhor é a minha eternidade. O Senhor é o meu destino. É no Senhor que eu vou passar o resto da eternidade. É no Senhor que eu vou me agarrar. Ah, é? Então você não se chama mais Jacó, você se chama Israel. Eu mudo a sua história. Eu transformo a sua vida. Para de se agarrar em outras coisas, em qualquer outra coisa. Em ministério, em aparência, em qualquer outra coisa. Essas coisas não têm poder de nos transformar. Essas coisas não têm poder de definir nossa identidade para a eternidade. Faça essa conta, faça esse cálculo. Quais são as coisas que te atraem, a gravidade, o centro gravitacional da sua vida hoje? Joga a luz da eternidade nela. Qual que é o sentido? Eu vivo para os meus filhos, mas na eternidade você não será pai deles. Na eternidade eles não serão seus filhos. Então viva para os seus filhos testemunhando da eternidade de Deus. Porque o seu futuro e o meu é estarmos em Cristo Jesus. E é isso que nós acabamos de cantar. Eu vou permanecer em Cristo. Até Ele voltar. Ou até Ele me chamar. Eu permaneço em Cristo. Ele é o meu destino. E eu busco é Cristo. E por meio de Cristo, Ele transforma todas as coisas ao meu redor. Eu serei um pai melhor. Eu serei um trabalhador melhor. Eu serei um irmão melhor. Se Cristo for o que eu busco. Se eu busco qualquer outra coisa que não seja Cristo, então meu coração se tornou um coração idólatra. Porque aquilo em que eu me agarro se torna o meu Deus. Naquilo que eu confio, que tem poder de tirar meu sono, que tem poder de tirar minha paz, Ele que me gera esperança. Essas coisas que me geram o acordar de manhã, o levantar da cama, essas coisas têm poder de me definir. Mas, irmãos, eles me definem, mas eles não me transformam segundo o coração de Deus. Só há um caminho para sermos verdadeiramente transformados. Agarrarmos no Senhor. Não quero qualquer outra coisa, eu quero Cristo. O meu Senhor, aquele que se revelou a mim. Ele é o objeto. Ele é o motivo de eu viver. Ele é o motivo de eu viver. E qualquer outra coisa pode ser tirada. Qualquer outra coisa. Mas nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nós encontramos uma base sólida para andarmos nessa terra. O Espírito Santo agora está passeando nesse salão. E com sinceridade, ele está te perguntando, você está procurando o quê? O que você está buscando? Qualquer coisa que não for Cristo, essa mesa perde seu significado. Esse momento é um momento de comer um pedacinho de pão, beber um pedacinho de vinho e vivermos nossa vida. Mas se também formos, e cada um de nós tem que passar pela experiência do Peniel. Cada um de nós tem que falar. Teve um dia que eu vi o Senhor face a face e a minha vida foi salva. O Senhor me tirou de um caminho muito ruim. O Senhor me livrou de enganos. O Senhor me livrou de uma vida rasa, superficial. Uma vida infantilizada pelas coisas dessa terra. Eu vi o Senhor face a face. A minha vida foi salva por Ele. Irmãos, não tem como escapar. Porque por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Você crê nisso? Tudo é para Cristo. A nossa vida é para Cristo. Vivermos para a sua glória. Esse é o nosso chamado. Vivermos para a glória daquele que morreu na cruz para nos salvar. E Ele não morreu para nos salvar como se fosse só uma opção. Toma minha salvação e vive a sua vida. Ele nos salvou porque sem essa salvação jamais poderíamos entrar no seu reino e sermos seus adoradores. Jesus Cristo, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, então eu preciso te salvar. Eu preciso salvar você de você mesmo. Então a salvação não é o fim da nossa história, é o início.
É a porta que se abre. A porta se abre para quê? Para sermos servos do Senhor. Então essa salvação, ela não tem um fim em nós mesmos, jamais. Essa salvação é o novo e vivo caminho que Deus abriu por meio do sangue de Cristo, para que agora nós pudéssemos servir a Deus em novidade de vida. Eu queria convidar os irmãos, antes de partirmos o pão, de ficarmos de pé e cantarmos isso. A Ele a glória, porque para Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas.